Nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nome sobre todo nome, nome pelo qual nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui neste encontro sagrado tão especial, tão somente por causa do nome de Jesus. Que bênção, que bem grande bênção que Deus nos proporciona esta oportunidade feliz de estar juntos. Irmãos amados, eu queria fazer um pedido antes de ler o texto sobre o qual vamos meditar nesta noite. Quero fazer um pedido, uma convocação à igreja, para que durante esta semana, todos nós que somos membros da igreja, separemos um dia da semana, um dia inteiro, em que nós vamos dedicar a Deus um tempo de jejum e oração, especificamente por irmãos nossos que estão carecendo de orações, porque estão enfrentando momentos difíceis de doenças, vários casos conhecidos no meio da igreja, e nós devemos clamar a Deus. Eu sinto no meu coração que nós como igreja precisamos nos unir em oração, precisamos levantar um clamor a Deus, para que Deus possa libertar irmãos nossos que estão enfrentando doenças muito difíceis. E para isso eu quero convocá-los para escolher um dia, de segunda até domingo, escolha aí na sua cabeça, de amanhã até domingo que vem, um dia que você vai separar. Pode ser o jejum integral, o dia inteiro, ou meio período, você vai escolher isso diante de Deus, mas você vai escolher um dia e vai consagrar a Deus um clamor pelos nossos irmãos. Com quem que eu posso contar aqui? Deixa eu ver. Isso. Então não deixe de fazer isso. Fizemos a mesma coisa nos demais cultos e os irmãos já se dividiram aí entre segunda e domingo. Escolha o melhor dia, determine no seu coração firmemente este dia, para que possamos estar colocando a vida desses irmãos na presença de Deus. Outra coisa que eu quero relembrar a igreja é que nós já estamos em outubro, não é? Estamos aí já caminhando para o final do ano, e dentro de 24 dias nós vamos ter aqui o Congresso de Liderança do Summit. E para que não aconteça o que aconteceu ano passado, que muitas pessoas quiseram se inscrever na última semana, geralmente as pessoas de fora que vêm a esse congresso, e virão muitas, elas deixam para cima da hora. E o que acontece? Chega na última semana, vem as inscrições todas, fecha o período, é um congresso fechado, então nós não passamos do limite, é contrato estabelecido com a Willow, então nós temos ali um limite de pessoas, e eu quero evitar que você, que é ou não líder aqui da igreja, tem o desconforto de chegar no dia do congresso e não ter mais uma inscrição para você. Então, por favor, vamos aproveitar, não deixe para a última hora, o todo está lá fora, tem uma equipe lá trabalhando, vá lá e faça logo a sua inscrição e já reserve o seu espaço para aquele momento tão precioso de reflexão sobre liderança. Daniel falou aqui que nós, se não liderarmos, seremos liderados. Domingo passado, a partir do texto de Lucas 10, nós falamos daquele envio de Jesus sobre os seus discípulos, em que ele ordena que os seus discípulos saiam de onde estão e vão para o mundo. Mas Jesus usa uma figura muito inusitada, muito interessante, muito curiosa. Ele diz: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Preste bem atenção. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E tem uma coisa interessante, que se você não for até o lobo, o que vai acontecer? O lobo vai vir. Então não tem para onde correr. A nossa responsabilidade é muito grande em face do que é liderança, do que está acontecendo ao redor de nós. Esta semana a gente viu aí as coisas que aconteceram, não é? Mais uma surpresa para nós, a tal da exposição do Museu de Arte Moderna em São Paulo, que é uma mistura, eu não sei o que está acontecendo com os aspectos morais do nosso país. Estamos perdendo o senso do que cabe e do que não cabe no meio da sociedade, estamos arrastando as crianças para isso. Então as coisas estão piorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e eu fico imaginando como é que o público evangélico precisa se posicionar de uma forma mais coerente, mais inteligente, mais clara diante da sociedade, para não dar os furos que tem dado. Domingo passado, o Fantástico levantou lá aquela reportagem sobre a psicóloga Rosângela Justino, que é assessora do deputado federal Sóstenes Cavalcante, e ela entrou na justiça com uma ação sobre cura gay. E aí o Fantástico foi em cima dela. E é interessante porque a Rede Globo tem uma espécie de evangelicofobia, não é?
eles estão o tempo todo tentando destacar e fazer questão de mostrar que os absurdos, os aspectos bizarros da nação estão concentrados no meio evangélico. É como se não houvesse vida inteligente entre os evangélicos, não é verdade? Então eles pegam a reportagem e vão em cima da mulher, e a mulher está com uma Bíblia que é mais ou menos 4 vezes o tamanho da minha, uma Bíblia enorme, e aí a câmera vem e filma a Bíblia dela assim, para dizer, está vendo? É crente, e ela se posicionou de uma maneira muito ruim, porque ela atende mal os repórteres, e ela bate a porta do gabinete dela, e eles fazem questão de filmar aquilo tudo, de levar aquilo a público, e eu fico olhando e pensando, nós precisamos de uma melhor representação, nós precisamos de gente que saiba defender a fé de uma forma mais coerente. Nós não somos palmatória do mundo, nós não queremos consertar a vida de ninguém. A verdade, meus irmãos, é que as coisas estão acontecendo independente de nós, mas nós temos que mostrar o que pensamos sobre isso, e temos que preservar a liberdade enquanto cristãos de continuar ensinando a palavra de Deus. Então hoje eu quero ler com você o texto de João capítulo 14, João no capítulo 14, vou ler a partir do verso 15 até o verso 18, e eu quero pensar com você hoje sobre os recursos do Espírito Santo de Deus para a vida dos cristãos, para que possamos enfrentar o mundo. Quais são os recursos que Deus nos dá? João capítulo 14, agora fique bem atento, fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear aqui em vários textos do Novo Testamento hoje, e para isso eu preciso que você procure rapidamente os textos, que você corra até eles, porque não vai dar tempo da gente ficar esperando muito, não é? E se você não conseguir, apenas anote esses textos aí, e depois acompanhe lá em sua casa. Você pode até mais tarde, a partir de quarta-feira, rever essa mensagem pela internet. João capítulo 14, a partir do verso 15, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o quê? Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus é muito claro no seu posicionamento: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês desamparados, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos, mas vocês não irão sozinhos, eu estarei ao lado de vocês. Eu não vou deixar vocês sem os recursos necessários para que vocês enfrentem todos esses desafios da sua geração. Então, quais são os recursos do Espírito Santo de Deus que nos fortalecem e que nos capacitam a vencer no meio deste mundo? Eu quero destacar 3 deles, muito importantes. O primeiro deles é a iluminação da palavra revelada. Guarde isso aí, a iluminação da palavra revelada. Segundo, os dons espirituais. E terceiro, o consolo do Espírito Santo de Deus. 3 recursos de Deus para a nossa vida e a nossa história, para que possamos viver neste mundo. O primeiro deles, portanto, que é a iluminação da palavra, eu quero destacar aqui um aspecto teológico de fundamental importância do cristianismo, daqueles que estudam a Bíblia, que tem a ver com bibliologia, tem a ver com a inspiração das Sagradas Escrituras e tem a ver com a suficiência das Sagradas Escrituras. Eu usei o termo iluminação e não o termo inspiração, e eu preciso fazer a distinção entre os dois. A inspiração foi quando o Espírito Santo de Deus separou determinadas pessoas que foram os escritores das páginas sagradas, e embora fossem seres humanos, sujeitos a falhas, pessoas como eu e você, de carne e osso, Deus separou essas pessoas e inspirou o coração delas, soprou na mente delas aquilo que elas escreveram, que se tornaram as Escrituras Sagradas e chegaram aqui às nossas mãos. Palavra esta que tem sido violentada durante séculos inteiros, durante gerações inteiras, palavra contra a qual muitos se levantaram para destruir, mas palavra que é indestrutível. Passará céu e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. É a Bíblia Sagrada.
E você pode ter certeza, se você tem dúvidas de que a Bíblia é um livro de Deus, pense qual é o livro humano que suportaria tanta oposição e que conseguiria se manter de pé e vai continuar até o fim, porque Deus continua defendendo a sua própria palavra. É a palavra de Deus que sustenta a nossa fé, é a palavra de Deus que sustenta os princípios de vida que nós adotamos, e nós cremos nela como uma palavra inspirada por Deus. Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então esta é a palavra de Deus que Deus soprou ao coração dos seus autores lá no passado. Agora eu preciso dizer para você que a inspiração da palavra já passou. O que Deus tinha que soprar, o que Deus tinha que inspirar por meio do seu Espírito Santo, Ele já o fez. E as Escrituras cessaram no livro de Apocalipse. Este é o último livro da revelação de Deus. E ele traz um alerta importante. A esta palavra, ninguém pode acrescentar e nem tirar nada, absolutamente nada. Então não existem mais novas escrituras, não existem mais novos evangelhos, não existem mais novas inspirações, a inspiração cessou. Tudo o que precisamos saber sobre a palavra de Deus já nos foi dito, já nos foi fundamentado, já nos foi soprado da parte do Espírito Santo de Deus. E esta palavra, inspirada lá no passado, continua sendo viva no nosso coração hoje. Então Hebreus capítulo 4 verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante mais do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, dividindo juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus inspirada. A outra característica da palavra de Deus é que ela é suficiente, o que implica dizer que a Bíblia não precisa de adendos, e que nós não precisamos de ninguém mais para revelar qualquer coisa para a nossa vida e para a nossa história, porque o próprio Espírito de Deus nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Esse é o processo de iluminação. O que é iluminação? Iluminação é quando o Espírito Santo de Deus, quando a Bíblia é aberta diante de nós, o Espírito toma a nossa mente, abre a nossa mente e nós enxergamos coisas extraordinárias que uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não consegue enxergar. Entenda isso. Por que é que as pessoas se levantam contra a Bíblia? Porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, a sua mente é aberta e ele enxerga na palavra de Deus coisas extraordinárias que ninguém consegue enxergar. Deixa eu mostrar como é que isso acontece. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Veja rapidamente comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 16. Este capítulo inteiro, que é um capítulo fantástico, que mostra como é que o Espírito clareia a nossa mente para compreender a palavra de Deus. Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e temor e grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também, ninguém sabe as coisas do Espírito de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com sabedoria, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Paulo escreve esse texto, ele deixa muito claro que ninguém tem acesso às Escrituras Sagradas. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e deturpar toda a sua mensagem, mas só consegue compreender a Bíblia quem está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, quem está sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e ele traz clareza ao texto bíblico, e não somente isso, mas ele mostra para nós a suficiência das Escrituras de Deus, ou seja, a Bíblia nos revela todo o propósito de Deus, tudo o que é necessário saber sobre quem Deus é, sobre os seus atributos, sobre o seu propósito, sobre esta vida humana, a criação da natureza, o propósito da humanidade, a fé, o plano de Deus, a eternidade, a glória celestial, tudo o que é necessário saber sobre Deus e a nossa vida com Deus e o propósito de Deus está escrito nas Escrituras Sagradas. Se você tem acesso a ela, você tem acesso à palavra de Deus. Agora, talvez seja estranho, mas falam, mas isso é muito natural. Não é tão natural assim. Há pessoas que estão dentro da igreja há anos e continuam imaturas, correndo atrás de revelações das mais variadas por aí. Onde é que tem um profeta? Onde é que tem alguém que pode me revelar alguma coisa? E a pessoa vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e fica à mercê de algo que é desnecessário na sua experiência para com Deus. Você não precisa disso, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e o grande recurso do Espírito é a iluminação, é a clareza que Ele vai trazer para você através da palavra do Senhor. Todo cristão tem acesso a isso, todo cristão pode ter isso. Geralmente quem vive atrás de uma revelação aqui, de outra revelação extra ali, é gente que não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem maturidade espiritual, não aprendeu a relacionar as verdades bíblicas clareadas pelo Espírito Santo, saltando aos olhos com a sua própria vida e a sua própria experiência. São pessoas ansiosas em relação ao seu futuro, indefinidas em relação às suas decisões, e usam profecias por aí como muletas. E o que é pior, existe gente que alimenta esta sanidade. Então o que acontece? Ficam aí pessoas o tempo todo tentando adivinhar o futuro dos outros. Eu quero lembrar você que agouragem é diferente de profecia. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é o dom da profecia. Mas a agouragem é diferente. A agouragem é a adivinhação de futuro, e a Bíblia não ensina para nós. Em nenhum momento Jesus fala sobre isso, em nenhum momento Paulo ensina isso, em nenhum momento nas páginas do Novo Testamento há algum ensinamento de que a gente tenha que ter alguém que é uma muleta, que precisa definir para a gente tudo o que vai acontecer no nosso futuro. Não precisa. Se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai conduzir cada pequeno detalhe da sua vida, debaixo da sustentabilidade, da firmeza, da solidez, que é a palavra de Deus. Então esse é o primeiro recurso do Espírito Santo. Esta é a primeira ferramenta que o Espírito traz à nossa vida. A iluminação desta palavra revelada a Deus por nós. Irmãos, quando a igreja de Cristo Jesus foi submetida à cortina de ferro, ou à cortina vermelha na Rússia, foram 40 anos. O objetivo do governo comunista da Rússia era erradicar, destruir completamente o Evangelho de Jesus.
as Bíblias foram queimadas, as igrejas derrubadas, o povo disperso, perseguido, não se podia falar do Evangelho, as fronteiras foram fechadas para que as Bíblias não entrassem, e por 40 anos esse regime esteve em cima dos cristãos, tentando impedir que o cristianismo crescesse. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que não tinham mais as suas Bíblias, mas elas tinham fragmentos, alguns tinham páginas da Bíblia, apenas uma página da Bíblia guardada em casa. E aqueles cristãos que enfrentaram grande perseguição, pegavam aquela página da Bíblia e liam com sua família todos os dias, e oravam em cima daquela página. E o que aconteceu no final de 40 anos foi algo assustador e extraordinário. A igreja na Rússia cresceu 10 vezes mais debaixo da perseguição. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela permanece para sempre. Você tem a palavra de Deus na sua mão, louvado seja Deus por isso. Use a palavra de Deus, use-a como instrumento para sustentar a sua fé e para estar preparado a responder qualquer um que questionar você sobre a razão da esperança que existe no seu coração. Segundo elemento, o segundo recurso de Deus para nós, são os dons espirituais. Este é um assunto muito sério, por vezes camuflado por interpretações das mais diversas, mas muito simples de ser compreendido, embora não tão simples às vezes de ser vivido. Você pode entender toda a lógica que há por trás do ensino bíblico sobre este tema, sem contudo nunca tê-lo aplicado de verdade na sua experiência pessoal. Essa é a razão pela qual muitos cristãos são híbridos, essa é a razão pela qual muitos cristãos não conseguem sair de onde estão e fazer algo a mais em prol do reino de Deus. Eles não estão compreendendo isso. Os dons espirituais são ferramentas de Deus, através das quais Deus instrumentaliza os seus filhos, são recursos distribuídos por Deus aos seus filhos, a essas ovelhas fracas que vão para o meio dos lobos, para que elas sejam úteis no mundo. E aí, olha, nós precisamos compreender que nós não viemos a este mundo apenas para viver a vida normal de qualquer outra pessoa. Quanto tempo uma pessoa vive sobre a face da terra? 70, 80, 90 anos no máximo, e quando passar de 70 é canseiro e enfado. Trabalha, luta, cria os filhos e vê os netos, deixa alguns bens e depois vai embora. É isso? A vida é isso? É claro que não. Se você só entende a vida como ter coisas e criar e liderar as contingências ao seu redor, se a sua vida é apenas uma vida sazonal, então você está perdendo o valor da existência humana, você está perdendo a alegria de poder ser uma bênção de Deus e servir outras pessoas. Nós não viemos ao mundo apenas para viver a vida comum dos normais. Todos nós temos uma missão definida da parte de Deus para a nossa existência sobre a face da terra. Você tem uma missão dada por Deus a você, que você não pode negligenciar, que você não pode abandonar, que só você pode fazer, e Deus quer usar a sua vida, mas você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, para entender de que maneira o Espírito Santo vai guiar você nessa experiência extraordinária, de ser bênção sobre a face da terra, e os dons são um complemento disso. Seria loucura se Jesus enviasse ovelhas para o meio dos lobos, e não desse os recursos. Os dons são recursos de Deus. Agora, esse assunto às vezes é um assunto polêmico, porque as pessoas não entendem a estrutura dele. No Novo Testamento existem 3 livros que falam sobre dons, 3. Paulo fala sobre dons aos Romanos, fala sobre dons aos Efésios, e fala sobre dons na primeira carta aos Coríntios. Pedro faz uma leve citação sobre dons, mas não mergulha no assunto como Paulo faz. Então eu quero destacar para você nesta noite, que quando Paulo ensina em 3 circunstâncias diferentes sobre dons, ele usa 3 palavras gregas diferentes, o que definem para nós uma sequência de dons, ou o que caracterizam dons diferentes, ou formatos de dons diferentes. Deixa eu explicar isso rapidamente. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. A partir do verso 8, Efésios 4, vou ler de 8 até 14, o texto diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu o quê? Dons aos homens.
Ora, que é isto? Ele subiu, se é... O que é isto? Ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida, estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Até aí. Quando Paulo diz aqui no verso 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra dons, que foi traduzida para nós como dons em português aqui, é a palavra grega domata. A palavra grega domata significa um presente que você dá para alguém, que o habilita, que o potencializa a fazer algo mais extraordinário para você. Eu explico isso. Suponhamos que você tem um empregado no seu escritório, você é dono de um escritório e você tem um empregado e ele é um bom moço, um bom secretário, um profissional ótimo, e ele está trabalhando perto de você na mesa dele, mas ele tem um computador muito velho, muito antigo, e ele está ali trabalhando e aquele computador está atrasando todo o trabalho dele. Um dia ele sai e vai resolver um problema na rua e você resolve fazer uma surpresa para o seu funcionário. Então você vai e compra um computador de última geração, fabuloso, fantástico, daqueles que só faltam falar sozinhos. E você traz esse computador e coloca na mesa dele, prepara tudo, e quando ele chega, ele tem uma surpresa, porque tem uma máquina que parece um avião a jato na frente dele. E ele olha para aquilo e se sente valorizado, e ele realmente percebe que você o considera e que você está potencializando agora o trabalho dele. Quem vai ser beneficiado com esse instrumento? O funcionário, mas também o dono do empreendimento. Isso são dômatas. O dômata é um dom específico de Deus que potencializa o ministério na vida de quem Deus chamou, que faz com que essa pessoa faça algo muito mais extraordinário para Deus, que talvez ninguém poderia fazer, e Deus será beneficiado, o reino de Deus vai ser beneficiado por causa dessa pessoa. Paulo diz, isso acontece com vistas ao ministério, por isso eu chamo esses dons de dons ministeriais, e particularmente não acredito que todos o tenham. Eu acho que Deus pinça alguns para serem o que ele chama aqui de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Agora, quando se fala de apóstolos, a palavra apóstolo do Novo Testamento é muito diferente da palavra apóstolo utilizada nos nossos dias. Hoje em dia, apóstolo é sinônimo de gente grandona, é o chefe da pirâmide, é o líder, cabeça principal de uma denominação. O apóstolo é aquele que todos os demais estão subjugados a ele. No Novo Testamento não era assim. A palavra apóstolo significa alguém que é enviado. Alguém que sai do seu contexto, da sua vida, da sua casa e vai para um lugar diferente do seu, de uma cultura diferente da sua, uma cultura fechada ao Evangelho, hostil ao Evangelho, que talvez esteja perseguindo o Evangelho, e o apóstolo vai para romper barreiras e para criar naquele ambiente hostil e difícil e fechado um grau de abertura ao Evangelho de Jesus. Portanto, a melhor tradução para o apóstolo seria um missionário. Seria aquele que sai da sua casa, que deixa a sua parentela, deixa a sua família, deixa bens, deixa organizações grandes e vai às vezes para lugares inóspitos, difíceis de chegar, e ali essas pessoas serão instrumentos de Deus para a cura e transformação daquelas vidas. Então muito cuidado quando você ouve falar que tem apóstolo fulano, um apóstolo ciclano, uma apóstola tal, apóstola não sei quem, porque isso se tornou sinônimo de um orgulho inflado, de gente que quer projetar o seu próprio nome, de gente que está querendo dizer por aí que é mais do que os outros. Não somos, nós pastores, líderes, somos gente como todo mundo, não somos nem mais nem menos do que ninguém. Diante de Deus nós somos absolutamente iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas, e nenhum ser humano sobre a face da terra tem que se curvar diante de um pastor para adorá-lo. Ninguém, de um apóstolo, de um bispo, sei lá, de um semideus, sei lá o que esse povo tem na cabeça.
Não tem, não tem. Essas religiões, essas denominações que são fundamentadas em personalidade, estão cometendo um grave erro, porque o tempo todo o que a palavra requer dos líderes espirituais é que eles diminuam, enquanto Jesus Cristo cresce através deles. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Outra coisa, o profeta, eu volto a dizer, no Antigo Testamento o profeta não é adivinho, não é adivinho. Deus é contra a adivinhação, Deus é contra a agoragem. E se você ler o livro de Jeremias, você vai ver Deus condenando veementemente aqueles profetas que se levantavam profetizando prosperidade, profetizando bem, enquanto Deus estava dizendo: não é verdade, eu não os enviei. Eles estão fazendo isso em prol de si mesmos, eles estão se projetando sobre as pessoas, mas eu não os enviei. O que era um profeta? O profeta era alguém que ouvia a voz de Deus, que conhecia a verdade de Deus, que tinha acesso à direção de Deus. O profeta era o homem que dizia: assim diz o Senhor, sim é sim e não é não. O profeta é aquele que vem para corrigir, para colocar as coisas no lugar. E se o povo de Deus está indo por uma linha estranha, avessa à linha principal determinada por Deus, o profeta é aquele que vem para corrigir o rumo do povo de Deus. Por isso ele diz: assim diz o Senhor, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir, esta é a palavra de Deus. O profeta não é uma pessoa que fala as coisas que agradam o ouvido das pessoas. O profeta é um pregador dos desígnios de Deus. Agora, se nós dissermos aqui, irmãos, que a palavra inspirada cessou em Apocalipse, e o que temos agora é a iluminação do Espírito Santo de Deus, o principal papel de um profeta hoje é abrir as Escrituras Sagradas e dizer: assim diz o Senhor. Esse é o papel do profeta. Não é adivinhar o futuro das pessoas, não é ficar por aí vasculhando e tentando imaginar, elocubrar acerca do que vai acontecer aqui ou ali, nessa ou naquela esquina. Muita gente tem se enganado, muita gente tem tomado decisão errada na sua vida, porque vive aí pendurado com uma muleta embaixo do braço chamada profeta. Cuidado com isso, cuidado com isso. O profeta é um pregador dinâmico, austero, às vezes inflexível, que denuncia o pecado, que traz as coisas erradas à tona, segundo a palavra de Deus, sempre fundamentado na palavra de Deus. Depois vem o evangelista, que é aquele que tem uma facilidade muito grande de pronunciar o evangelho de Jesus e fazer com que multidões se convertam. Vem ali o pastor, que é aquele que cuida das vidas, aquele que acompanha, que tem um dom de misericórdia, que vai perto das ovelhas, que vai onde elas estão, que vai buscar as perdidas, que tem compaixão, que visita, que vai aos hospitais, que enfim, que está junto com as pessoas, que aconselha, que abraça, que é amigo. Esse é o pastor. E vem o mestre, o doutor, que é aquele que ensina, que talvez não seja tão ligado nas pessoas, mas está conectado na palavra de Deus, uma pessoa que produz bons textos, uma pessoa que de uma forma muito inteligente, conectada, sábia, com muito discernimento e com muita profundidade e propriedade teológica, sabe ensinar as Escrituras Sagradas. São homens diferentes, pessoas diferentes, que têm dons diferentes da parte de Deus, que geram, pelo que Paulo diz aqui, unidade na fé, conhecimento do Filho de Deus, perfeição no nosso crescimento, à medida da estatura de Cristo, e faz com que as pessoas não sejam mais como crianças inconstantes, levadas de um lado por outro, arrastadas por todo o vento de doutrinas. O segundo texto é Romanos capítulo 12, volta lá um pouquinho, Romanos no capítulo 12, Romanos capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons também. Ele diz aqui, Romanos 12, a partir do verso 4, porque assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, está vendo aí? De modo que tendo diferentes dons, verso 6, se você for olhar no original grego, Paulo não usa aqui a palavra dômata, como usou em Efésios, ele usa aqui a palavra carismata, que vem de caris, que vem de graça. Nós usamos na base da raiz do carismático, aquela pessoa que tem carisma, algo pertinente à personalidade pessoal, algo que está associado ao estilo de ser, de pensar, de agir de alguém. Então ele diz aqui no verso 6, de modo que tenham diferentes dons,
Segundo a graça que nos é dada, aí ele apresenta 7. Profecia, seja segundo a medida da fé. Ministério, seja em ministrar. Ensinar, haja dedicação. Exortação, use esse dom. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. O que Paulo me parece estar dizendo aqui é que esses dons não são dons ministeriais, tão bem definidos como de Efésios, mas também não são dons sobrenaturais. São dons naturais. São dons natos, que estão na vida, no coração, que estão arraigados à cultura, à história, coincidentemente, à criação, ao desenvolvimento da sua história humana e associados à sua personalidade. É muito interessante isso, porque quando a gente mergulha em cada um desses dons, e aí eu não vou fazer isso aqui, porque levaria muito tempo, é um estudo bastante profundo, você ia perceber que praticamente todos nós aqui temos pelo menos um ou dois desses dons. Agora, um dia eu cheguei para um rapaz e falei: qual é o seu dom? Ele disse: todos. Se uma pessoa tem todos os dons, não precisa da igreja, não é verdade? Não precisa do corpo de Cristo, ele é corpo sozinho. Então Deus nos faz muito bons em algumas coisas e muito ruins em outras. Para quê? Para que entre nós haja dependência, contato uns com os outros, submissão, sujeição mútua. Lembra do primeiro estudo aqui, no início desse mês? Sujeitando-vos uns aos outros. Porque quando eu tenho alguns dons, e eu percebo irmãos meus que têm outros, e percebo que no meio da minha família, minha esposa tem outro, meu filho tem outro, nós nos completamos, e fazemos algo extraordinário, e no final, este extraordinário não vai servir para a glória de cada um de nós, mas vai glorificar o nome de Jesus. Isso é fantástico, isso é incrível. Então, o que Paulo está dizendo é que esses dons estão relacionados à personalidade de cada um, e nós temos um ou dois deles. A profecia, que é a facilidade de extrair das escrituras o que é certo e o que é errado. O ministério, a palavra ministério é diaconia, é o serviço. Tem gente que não sabe ensinar, não sabe liderar, não sabe contribuir, não sabe governar, não sabe fazer essas coisas, mas tem um prazer e uma alegria incrível de servir, de carregar as coisas, de transportar, de levar para aqui, de levar para lá. São pessoas grandemente usadas por Deus para alimentar essa necessidade de um exército que batalha pelo povo de Deus. O ensino, gente que é habilitada por Deus e que tem de verdade o dom de ensinar. A exortação, o dom de exortar é o dom do encorajamento, é alguém que quando vê alguém se distanciar, vai atrás e traz de volta. Quem tem o dom de exortação, está sempre preocupado com as ovelhas desgarradas, é alguém que tem uma percepção muito clara de como as pessoas estão se desviando um pouco do rumo, mas quando elas desanimam, é uma pessoa que tem uma palavra que encoraja, traz para perto, fortalece o coração e ajuda essa pessoa a continuar vencendo as suas próprias dificuldades. Aí vem o dom da contribuição ou da repartição, que são pessoas que têm um prazer na alma de dar daquilo que têm para sustentar a obra de Deus e o trabalho de Deus, e fazem isso com muita liberalidade, com muita tranquilidade, mas com muita perspicácia e muita inteligência também. Não tente enganar uma pessoa que tem um dom de repartir, porque você não vai conseguir. Geralmente elas são muito perspicazes, muito espertas, elas sabem quando alguém está querendo se aproveitar delas. O dom da presidência, que é o dom da liderança, alguém que entende os sinais da liderança, alguém que entende a visão e que sabe motivar outros para que possam caminhar na mesma direção e serem abençoados. E por último, o dom da misericórdia, que é este dom que faz com que a pessoa chore com os que choram, sofra com os que sofrem. O dom da misericórdia desperta na pessoa um amor muito grande pelos carentes, pelos necessitados, não admite a fome, não admite a doença, faz com que essa pessoa realmente vá atrás dos menores, que são mais rejeitados no meio da sociedade, e ela não só vá atrás, mas motive outros a irem atrás desses também. Eu tenho certeza que você se identifica com um desses dons. Eu tenho certeza que um ou dois deles fazem parte da sua vida e da sua estrutura, e eles são ferramentas de Deus para que você abençoe a vida de outras pessoas. E aí vem 1 Coríntios 12, vai lá, eu disse que ia ser bem rápido, né? 1 Coríntios capítulo 12. Paulo usou primeiro a palavra dômata, depois ele usa a palavra carismata. Veja o que acontece aqui em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso 4.
Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, de dômatas, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Olha o que ele diz no verso 7. Porém, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Há uma tradução que diz: segundo lhe apraz. Paulo não chama os dons que vão aparecer daqui para frente nem de dômata e nem de carismata. Ele chama de phanerosis. A palavra grega phanerosis significa uma manifestação, um derramar temporário do Espírito Santo de Deus. O que implica dizer que esses dons sobrenaturais não estão implícitos à pessoa, mas é algo que o Espírito, num determinado momento, numa determinada circunstância da vida, num determinado ponto da cultura, o Espírito vai usar aquela pessoa com aquele dom específico e talvez não use essa mesma pessoa num outro contexto social. O camarada é um missionário, está lá no norte de Roraima, no meio de uma tribo, 4 anos, começa a orar pelos índios, e não tem médicos ao redor, não tem assistência médica, não tem nada. Milagrosamente, Deus começa a curar todos os índios. Por 4 anos ele ora, e os índios são curados. E aí 4 anos depois, ele vai para São Paulo visitar os seus familiares, e a igreja que recebe as cartas e as notícias, fica ansiosa pela chegada do missionário, e quando ele chega na igreja, tem uma lista de pessoas para ele visitar que estão doentes. E ele vai visitar uma por uma, e ora por uma por uma, cada uma delas, uma por uma. Sabe o que acontece? Nenhuma é curada. Mas o que aconteceu? O poder se esvaziou entre Roraima e São Paulo? Não, o dom não é do missionário, o dom é do Espírito, e o Espírito queria que o dom fosse manifestado lá, mas não queria que o dom fosse manifestado cá. É o Espírito quem decide, não é a pessoa, não é o indivíduo. Esses dons sobrenaturais não estão na pessoa. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, variedade de línguas, interpretação de línguas, não é um dom da pessoa, é um dom do Espírito que ele manifesta se ele achar conveniente. E aqui cabe uma palavra muito importante sobre sinais e milagres. As pessoas ficam por aí o tempo todo dizendo: eu preciso de sinais e milagres, senão eu não creio em Deus. Isso é imaturidade, é criancice. O povo andava em volta de Jesus dizendo assim: mostra-nos um sinal. E Jesus falou: que sinal? Não vou mostrar sinal nenhum para vocês. E olha que Jesus fez sinal de monte. Ele diz: eu não vou mostrar sinal nenhum para vocês. O único sinal que vocês vão ter é o do profeta Jonas. Acabou. É o que está profetizado lá nas Escrituras, no livro de Jonas, que era um símbolo do que aconteceria com Jesus. Do jeito como Jonas foi engolido por aquele grande peixe, por 3 dias, o Senhor Jesus seria engolido pelo túmulo. Acabou, está profetizado, é isso aí que vocês precisam. Relembro você daquela conversa de Jesus, lá com o rico, da parábola do rico e Lázaro, quando ele diz: por favor, manda que ele ressuscite dos mortos e vá falar com os meus parentes para que eles não venham para cá. Ele diz: não adianta. Mas por que não? Se alguém ressuscitar, eles vão ver um milagre e eles vão crer. Jesus diz: não, se eles têm Moisés e os profetas, creiam em Moisés e os profetas. E se eles não creem em Moisés e nos profetas, ainda que alguém ressuscite, ainda que coisas extraordinárias aconteçam, eles não vão se converter. As pessoas não se convertem por causa de curas e milagres. As pessoas se convertem quando elas dão uma resposta ao chamado do Espírito Santo de Deus. Aí elas são tocadas, aí elas se movimentam e começam a compreender o propósito de Deus. Então ninguém tem que buscar os dons sobrenaturais. Viva a sua vida em santidade, em santificação na presença de Deus. Se você tem dons naturais, use-os para a glória de Deus. Se você tem dons ministeriais, use-os para a glória de Deus. E se o Espírito Santo de Deus quiser manifestar o dom sobrenatural, Ele vai fazer isso numa ou noutra circunstância da vida. Eu já orei por muitas pessoas doentes, e eu já orei por algumas que foram curadas, e uma delas foi minha irmã quando era um bebê, e foi uma experiência muito forte que Deus me deu.
Eu vi que houve ali uma ação sobrenatural de Deus, na hora que eu, um adolescente de 15 anos, estava debruçado num berço orando por ela. Mas eu já fui orar por pessoas, pedindo a Deus a cura, e acabei de sair do hospital e a pessoa morreu. Teve uma época da minha vida que eu evitei ir visitar as pessoas no hospital, porque o negócio estava feio. Eu já tinha visitado umas 3 ou 4, e todo mundo que eu visitava e orava morria. Eu disse, eu não vou mais visitar ninguém. E eu sondei meu coração, eu falei, Deus, o que é que está acontecendo? Olha para o texto, é manifestação do Espírito, não é dom pessoal, porque se é dom pessoal as pessoas ficam inchadas, orgulhosas, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo. Quando uma pessoa começa a se encher demais, começa a se postar demais no meio da sociedade, pode ter certeza, ali há espírito de menos. O Espírito Santo nos esvazia de nós e nos enche da presença dEle. É diferente. Ok, último recurso do Espírito de Deus para nós, é o consolo. Então o primeiro que eu falei, é a iluminação da palavra revelada, a clareza das Escrituras. O segundo são os dons espirituais. O terceiro é o consolo do Espírito. Jesus diz, eu vos darei outro Consolador. A palavra consolador é a palavra grega parakletos. Essa palavra significa aquele que consola, aquele que conforta, aquele que reanima, aquele que encoraja, mas é também um termo jurídico grego, que significa aquele que intercede, aquele que defende, é um defensor, uma espécie de defensor público. É isso que o Espírito Santo de Deus faz por nós. Ele intercede por nós, Ele nos defende, Ele nos dirige, e Ele nos consola quando nós nos sentimos desanimados na nossa fé. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 26, da mesma maneira, porém, o Espírito Santo intercede por nós, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tente imaginar o Espírito clamando a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, tapados como somos, limitados como somos, orando pelas coisas erradas, orando por motivos errados, e o Espírito Santo de Deus intercedendo na presença do Pai todos os dias por cada um de nós. Às vezes, irmãos, é muito difícil suportar as pressões da vida. Tem dias que é difícil suportar o aperto, as provocações, as lutas, as provações que nos aparecem, as perdas. Esta semana nós perdemos duas irmãs nossas aqui, a irmã Carmen, que cantava no coro Ágape, e a irmã Esther, já bem velhinha, já bem debilitada, mãe da nossa irmã Cléo. E essas famílias sofrem. Quem está na iminência de perder alguém, quem está acompanhando uma pessoa com um tratamento difícil, às vezes é muito duro. Às vezes a gente não se dá conta do quanto o sofrimento fere algumas das pessoas. A gente não consegue sentir o que elas estão sentindo. E tem hora que é muito difícil. E nessa hora você precisa de alguma coisa a mais. E esse algo a mais é o consolo que vem do Espírito Santo de Deus sobre nós. Estava conversando hoje com a Alessandra, a filha da irmã Carmen. Eu disse, como você está? Ela disse, pastor, milagrosamente, pela graça de Deus, eu estou consolada, porque eu sei que Deus cumpriu o propósito dele para minha mãe. E quando você vê uma pessoa consolada, alguns poucos dias depois de ter perdido alguém que amava tanto e que cuidava, e foi um processo tão rápido, porque ela descobriu a doença e 15 dias depois partiu para a glória celestial. Mas você tem aquele consolo do Espírito de Deus, você tem aquela segurança, você tem aquele conforto, aquela certeza de que o Espírito está fortalecendo o seu coração. Tem dia que lidar com o lobo não vai ser fácil, vai cansar a gente, vai exaurir as nossas forças.
E nessa hora, o Espírito Santo de Deus vai continuar ali, intercedendo por nós, diante do Pai, e nos defendendo com gemidos inexprimíveis. E vai continuar nos sustentando, e vai continuar sustentando a nossa fé, e Ele não vai permitir que a incredulidade tome conta do nosso coração, e nem tampouco o desespero, porque é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então eu pedi que a equipe de louvor encerrasse esse culto cantando um cântico que às vezes pode ser mal interpretado. Algumas vezes eu vi esse cântico sendo cantado e eu percebi que o contexto dele foi meio estranho. A letra dele é muito bonita. O cântico diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para nos dar, abrimos nossa vida para receber e nada mais nos resistirá. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos cantar esse cântico? Vamos ficar de pé? Vamos cantar com a equipe de adoração este cântico, não na perspectiva, eu acho que às vezes as pessoas quando falam da herança de Deus, ficam pensando logo em dinheiro, em bens, em coisas materiais, e não é nada disso, não é nada disso. Escute aqui o que eu vou lhe dizer: Deus tem uma enxurrada de bênçãos espirituais para a sua vida, é verdade. Eu não estou usando aqui um jogo de palavras para te impressionar, não. Eu estou dizendo para você o resultado desse estudo da palavra de Deus. Ele traz clareza. Não é uma coisa extraordinária você ler a Bíblia e a Bíblia falar ao seu coração? É uma bênção ou não é? Você abrir a palavra e ela comunicar uma verdade, e ela corrigir o que está errado na sua vida. Tem gente que não consegue. Você abre a palavra para uma pessoa que não tem espírito, ela olha e fala: isso aí é tudo loucura, isso aí é tudo besteira, eu não entendo nada disso, está confuso para mim, e a pessoa não se interessa. Mas você não, você foi pensado especialmente por Deus, você recebeu clareza e compreensão do Espírito Santo de Deus, e você entende a palavra de Deus. Deus fala com você, e você é capaz de ouvir e entender o que Deus está falando. Isso é uma grande bênção. Os dons de Deus, as ferramentas de Deus, para a gente não ir despreparado para o mundo, mas a gente ir debaixo dessa graça que nos fortalece, que nos sustenta, e a certeza da presença do Senhor, esse consolo do Espírito que o tempo todo está intercedendo por nós diante de Deus. Vamos cantar? Que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós
está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Baixe sua cabeça. Eu queria que você levantasse a sua mão, se possível as duas mãos para o céu, e você orasse e dissesse: Senhor, eu recebo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, eu recebo esses recursos do Senhor para a minha vida, Senhor. A palavra de Deus diz: vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. É disso que nós dependemos, irmãos, desta clareza do Espírito de Deus, da compreensão da palavra de Deus, da maturidade que ela traz à nossa vida. Diga para Deus: eu amo a tua palavra, Senhor, eu quero amar a tua palavra, eu quero que ela faça parte da minha vida todos os dias. Diga isso para o Senhor. Os dons espirituais, você não precisa ficar desesperado e nem tentar usar dons para projetar a sua imagem. Você não precisa. Os dons são ferramentas de Deus para os desafios de Deus, e eles vão habilitar você a ser uma bênção para a glória de Deus sobre a face da terra. Então diga para Deus: Senhor, conte comigo, eu quero, Senhor, ter clareza sobre isso, e receba o consolo de Deus sobre a sua vida. Talvez você esteja muito desanimado com o seu passado, com coisas que aconteceram, com problemas que interferiram na sua história, que trouxeram grande decepção para você, e hoje você vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor estava ali do meu lado intercedendo por mim. O Senhor não me abandonou, o Senhor não me deixou órfão, o Senhor sempre esteve do meu lado, e o consolo do teu Espírito permanecerá sobre mim por toda a minha vida. E se alguém me desafiar, e se alguém me perseguir, o teu Espírito Santo há de me defender. Diga isso para o Senhor agora, diga isso para o Senhor. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus, no final desse culto, eu vou estar aqui à frente, com os pastores, com líderes. Eu queria que os pastores viessem para cá, rapidamente nesse momento, por favor. E quando terminar este culto, se você gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor, venha aqui e se una a um dos pastores e dos líderes, e diga: ore por mim, não saia deste lugar sem entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Deus falou com você, o Espírito Santo de Deus falou com você, não saia deste lugar sem entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Eu não sei quando nós vamos partir desta vida, mas nós só temos uma oportunidade, e se o Espírito de Deus está falando com você, então você vai vir à frente, e você vai entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Queria que os líderes viessem aqui, estão só os dois pastores aqui, eu queria que os líderes estivessem junto com eles, por favor, líderes que vão acompanhá-los. E logo que terminar este culto, saia do seu lugar, mesmo que haja uma multidão, e se você perceber que alguém está vindo aqui à frente, abra espaço para essa pessoa, conduza ela, para que ninguém saia deste lugar sem ter recebido essa bendita palavra de Deus no seu coração. Vamos orar, queridos. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos por esta noite, nós te bendizemos pela tua palavra, por essa verdade do Senhor, que claramente é testificada no nosso coração por meio do teu Espírito Santo, Senhor. E nós te exaltamos pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Senhor, eu tenho certeza que o teu Espírito está entre nós, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está tocando em corações, que o Senhor está transformando vidas, que o Senhor está trazendo cura a este lugar, que o Senhor está fazendo algo extraordinário, libertando vidas. Nós sabemos do que o Senhor está fazendo aqui, e por isso nós bendizemos o teu nome, Senhor. E eu peço ao Senhor que nós possamos estar conscientes destas ferramentas preciosas, amar a tua palavra, receber os dons e perceber o consolo e a presença do teu Espírito em todos os momentos da nossa vida. Abençoa cada um que aqui está nesta noite, Senhor. Renova a nossa fé diante do Senhor, alegra o nosso coração na tua presença, renova o nosso ânimo em relação ao teu reino. E se há alguém aqui que não entregou a vida nas mãos do Senhor, que esta também seja uma noite de salvação e de transformação de vidas, Pai. Bendito seja o teu nome, nós te exaltamos. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a comunhão perfeita, o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Se você quer entregar seu coração nas mãos do Senhor, vem falar conosco aqui, vem orar conosco aqui. Deus te abençoe, vamos em paz em nome de Jesus.